Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à Web Rádio Estação da Luz, essa rádio querida que emana paz desse amado povo do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. Mas, primeiramente, que as nossas primeiras palavras sejam agradecimento a Deus por essa oportunidade, agradecimento profundo à Web pelo espaço, a nossa casa, Grupo de Estudos Espíritas, Rita de Cássia, que nos guarda, nos protege, a casa, né, Lar Paulo de Tarso, bem como o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que apoiam esse projeto. Agradecemos a todos. E agradecemos a você, querido ouvinte, né, por estar participando, nos apoiando nesse projeto. Boa noite. Luiz, Terezinha, Valéria, muito boa noite. Boa noite a todos também, um grande prazer estar de volta aqui nessa quinta-feira, como todas, estar podendo trazer as mensagens do senhor Leon Denis sobre o chapéu da rádio, Web Rádio Estação da Luz, que nos ampara com muito carinho, é uma dedicação muito grande de todo o pessoal da Web Rádio. Também agradecemos todo o apoio das nossas casas espíritas e casas espíritas com irmãs, Companhia de Nazaré, nossa casa-mãe, no nosso braço de doutrinário, Rita de Cássia, que fica no Rio, no Leblon, e todas as demais casas que nos ajudam, e os nossos companheiros estão nos assistindo, nos ajudando, apoiando, sustentando, e o grupo de também outros que virão depois de nos ajudar. Terezinha, boa noite para você. Boa noite, Luiz, boa noite a todos, boa noite, companheiros.
que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Agradecemos aqui a presença de vocês, agradecemos ao Web Rádio sempre nos recebendo com tanto carinho, a nossa casa Rita de Cássia, a nossa casa amada. E estamos aqui hoje para mais um momento de reflexão sobre o pensamento e a obra de Leon Denis. É um prazer enorme estar aqui outra vez. Muito obrigada, Valerinha, é contigo. Oi, boa noite, Terezinha, Nilceia, Luiz. Boa noite aos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a rádio, a casa, a nossa casa, as outras casas. Agradecemos também a todo o plano espiritual que nos sustenta, nossos anjos guardiães, toda a equipe espiritual responsável por esse estudo, que nos envolve semanalmente e envolve a todos vocês também. Sejam todos muito bem-vindos, que possamos fazer um estudo produtivo e compartilhar com vocês toda essa alegria de falar sobre a vida e obra de Leon Denis. Luiz, você pode fazer a leitura do Evangelho, por favor? Sim, vou pegar aqui o Evangelho, vamos ver que vai sair. Vamos abrir. Caiu no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos escolhidos. No item 15, dá-se aquele que tem. É uma mensagem de um espírito amigo em Bordeaux, 1862. Item 15 diz o seguinte: no dar-se aquele que tem. Dá-se ao que já tem e tira-se do que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que muitas vezes vos são parecidos paradoxais. Aquele que recebeu é que possui o sentido da palavra divina. Recebeu apenas porque tentou tornar-se digno e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tende para o bem. Sustentados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que atrai a si, que é progressivamente melhor. As graças abundantes que vos fazem forte para subir a montanha santa, cujo cume está o repouso após a labuta. Oremos ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo por essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos aqui em seu nome, para mais uma vez divulgarmos um pouquinho de suas mensagens da doutrina cristã, através do pensamento do Senhor Leon Denis. Obrigado por a oportunidade de estarmos reunidos no amor, num pensamento mais elevado. São essas oportunidades que nos fazem ter contato com o plano espiritual, o plano que nos ajuda a atravessar esse oceano da vida. E com muita alegria e com muita vontade que pedimos para o Senhor Jesus a permissão para começarmos os estudos dessa noite, na Web Rádio Estação da Luz, com a permissão do Senhor Jesus e de Deus nosso Pai. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos. Nesta noite daremos continuidade ao estudo, à reflexão da obra do nosso mestre Leon Denis, que é o Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Semana passada nós conversamos acerca de 2 capítulos, que foi o capítulo 4 e o capítulo 5. Hoje serão 2 outros capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7. Sendo que o capítulo 6, nós conversaremos um pouco sobre a Lorena, sobre a região da Lorena, sobre, inclusive, ele coloca os Vosges, e também Joana d'Arc, alma céltica. No capítulo 7, será a síntese dos druidas, as tríades, objeções e comentários, né? Então, inicialmente, nós começaremos pelo capítulo 6, que nós vamos tratar um pouco, inicialmente, conversarmos sobre a região Lorena. É uma região muito conhecida da nossa França. E Leon Denis
cita Lorena como uma região céltica, como nós já trabalhamos, né, a região da Gales, né, da Gália, desculpem, nós já falamos acerca da Irlanda, da Escócia, né, País de Gales, né, Ilha Man. Então, já conversamos um pouco sobre as outras religiões. E vamos ver o que Leon Denis nos apresenta sobre essa região francesa a leste, né, do país, que é a região Lorena. Por que ele nos traz algumas páginas sobre Lorena? Essa região, que mas não é afastada dos grandes focos célticos, né? Porque ela é a vizinha, né, da Gália, ela é vizinha da Gália. Termina a Gália, começa a Lorena, não é mesmo? Então, por que essa sequência? Por que essa citação? Vamos ver quem irá nos ajudar nessa noite acerca desse tema. É o microfone. Quem está falando, estou vendo que é o Luiz que fez a opção. Não abriu o microfone. Desculpa, mas eu vou ficar com essa parte da Lorena, porque é uma parte interessante. Realmente eu gostei no que o livro trouxe, porque nós normalmente falamos da Bretanha como refúgio dos druidas, e a Bretanha fica naquele lado, né, o lado oeste, o lado do Atlântico, onde bate as ondas, e tem toda uma característica especial. Já Lorena, não. Lorena está do outro lado, o lado leste, um pouco mais ao sul. E essa geografia da Lorena é uma geografia interessante, que ela vem trazendo os Alpes, vai trazendo os Alpes com aqueles cumes, aqueles picos, vai descendo pelo Reno e chega assim um pouco mais ao sul, tem um clima mais pitoresco, um clima até mais ameno que a parte do norte. E essa geografia, o que permitiu ao longo dos anos? Permitiu que ali se estabelecesse um grande corredor de entrada na Gália, ou na região onde os druidas, os celtas viviam. Todos os povos que queriam entrar naquela região, praticamente, eles seguiam esse corredor, que geograficamente era mais fácil e permitia essa entrada, né? Essa entrada das tropas. O pessoal ia a pé naquela época, então tinha uma certa facilidade de percorrer, não só pela geografia das montanhas, mas também pelo relevo das árvores e tudo mais. Com isso, se tornou uma região onde ocorreram diversas invasões. Tantas invasões que era assim, o Leon Denis, ele cita como se fosse assim, um fluxo e refluxo dos exércitos indo e vindo para essa região. Tanto que nós podemos ver no livro que ele fala assim, olha, naquela região que ficava a Bretanha, outras regiões da Gália, nós vamos ver povoados mais isolados, vamos ver comunidades não tão habitadas, mas vilas menores. Mas o pessoal que ficava naquela região ali de Lorena tinha que ser mais densamente povoado, porque era costume essas invasões. Então, eles recebiam constantemente esse embate, esse choque que tinha dessas entradas dessas tropas, vamos chamar de exércitos inimigos, que viriam passar a depredar a situação, depredar a região. Eles iam colher os grãos, eles iam depredar as árvores, as florestas, porque também era uma região fértil. E aí roubavam os alimentos, roubavam os animais. Então, tudo isso tinha uma história que a região de Lorena precisava ser uma barreira natural para a Gália. Tinha a barreira natural que vinha dos Alpes, vinha lá de cima vinha descendo do norte, uma barreira que a própria natureza faz, mas quando chega na região da Lorena e mais embaixo, no Planalto
da Alsácia fica aberto, e o povo em si era um povo que ia defender essa terra. Com isso, fez com que o povo exercesse uma característica patriótica muito grande, porque estavam constantemente defendendo a sua terra. Era um povo que vivia um pouco mais unido, vamos chamar assim, que viviam mais próximo, e estavam sempre atentos a essas invasões, dando a eles uma noção de patriotismo muito grande. Porque se a gente for assim, dar uma olhada no mapa, você vai ver aquela floresta linda, a floresta de Vosges, que ela vem traçando do norte, chega no Reno, o Reno faz um fosso, também de difícil travessia, mas quando chega na parte da Lorena e da Alsácia, vai naquele planalto que pode alimentar e passar tropas. Agora, isso não está completo. Isso foi um local onde ocorreram essas diversas batalhas, onde o povo despertou essas noções de patriotismo, mas também, como o povo celta, como eles têm uma característica muito da fé, da religiosidade e de tudo mais, é uma região onde ficou impregnado, como tinha lá na Bretanha o Pudone lá, que era o seu local sagrado e sacrifício, também na Lorena nós tivemos um monte, que era um monte sagrado, era um monte sagrado que eles chamavam de Saint-Odile, que era um grande monte, onde depois teve lá um convento. E esse era um local onde tinha mais águas mais quentes, e devido vamos chamar assim, hoje a ciência já diz isso, né? Mas devido a grande parte das orações, a grande parte da fé, a grande parte do pensamento que eles emanavam para o alto com a ajuda da espiritualidade, isso foi, vamos dizer, isso foi magnetizando, ele foi tornando aquelas forças psíquicas, ela foi marcando o local. E essa marcação criou um ambiente fluídico e magnético que permitia algumas manifestações, algumas curas, e era comum vir peregrinação para essa região de Saint-Odile, para ver curas e outras coisas, e também continuar com outras devoções e suas rezas referente a isso. Essa região essa região que nós estamos comentando, e que é um pouquinho da Lorena, que já pega o final da cordilheira ali dos Alpes e vai deixando para o planalto da Alsácia, era uma região assim muito religiosa, que tinha uma característica muito grande dessa parte, onde que eles até adoravam, que chamavam de deuses e deusas da floresta, que nós entendemos hoje em dia como os espíritos superiores, ou os espíritos que ajudavam a eles, eram os espíritos amigos que vinham ajudar dentro das suas preces, dentro das possibilidades. Então, vamos dizer assim, isso ficou muito marcado. Leon Denis, ele faz uma marcação tão forte, mas tão forte para esse momento, que ele tem a seguinte escrita que eu vou ler. Um dia virá em que os homens, fazendo abstração das velhas formas religiosas, se unirão num pensamento comum de adoração e de amor. Como no tempo dos druidas, a natureza tornar-se-á o templo augusto. Será, então, a religião do espírito, consciente de si mesmo e do seu destino, que é evoluir de vidas em vidas, de mundos em mundos, para o lar eterno da luz total, da sabedoria total, da verdade total. E assim, a unidade religiosa da Terra e do espaço, das humanidades, visível e invisível, será fundada. Então, você vê a beleza que Leon Denis, ele, ao passar por lá, ao visitar, ele solta esse grande pensamento que marcou muito essa região. E ele vai comentando um pouquinho também das costas de Moselle, que já era uma outra região da Lorena.
as costas de Mosseles já fica bem no norte, é da Cordilheira, é dos Alpes, que era uma região um pouco diferente, já era uma região dos Alpes franceses que tinha uma certa proteção, onde tinha, vamos dizer, tinha um vestígio das tribos célticas, que eles se escondiam lá e tinham lá, por ser uma região de difícil acesso, era uma região protegida, onde não tiveram grandes invasões. Vai até mais ou menos na região de Toul. Até São Jerônimo, no século IV, ele fala que, por essa região ter sido preservada, ele fala assim que o cristianismo chegou até a ter um pouco de dificuldade, porque a linguagem céltica era bem predominante já naquela época. E você vê como essa região de Lorena, da Alsácia e do norte de Moselle foi tão importante para a vida dos celtas, para a região toda da Gália ali. Só para finalizar, a gente assim, retornando a fala assim, de Vogt, o Leon Denis fala assim, só mesmo vivendo, frequentando essa região, para a gente ter noção do que ela representava. E ele fala assim, eu Leon Denis, gostava de ir lá e bater papo, conversar com os lenhadores e os carvoeiros da floresta de Vosges. E daí ele encontrava neles o que realmente caracterizava a raça céltica. Você vê, isso ele está falando enquanto ele estava agora escrevendo, ele escreveu um livro, não sei que época foi que ele falou exatamente isso, mas foi quando ele caminhou pelas florestas e 1900 e alguma coisa, mas ele conversando com os lenhadores e com os carvoeiros dessa região de Vosges, que é a floresta ali que fazia essa fronteira com a Alemanha, ele percebia a natureza da raça céltica. É mais ou menos isso que eu consigo observar, Nilceia, a respeito dessa região de Lorena, Alsácia e Mosseles lá em cima, assim, fazendo uma separação com a Alemanha, que tanto invadiu essa parte, e também os romanos. Luiz, que excursão nós fizemos através da tua palavra, por toda a região, Lorena. Poxa, essa região era a região amada de Leon Denis. Foi onde o nosso Leon Denis nasceu, e nossa Joana d'Arc também. Nossa, quantas lembranças que o mestre tinha, infindáveis reminiscências, por isso que ele nos apresenta a Lorena e nos traz de forma tão detalhada, tão rica, esses sítios grandiosos que ele sempre excursionava. A cadeia dos Vosges, ele amava, ele sempre citava a cadeia dos Vosges, ele amava. E nós vamos ver também que ele não deixava de visitar um local especial. Com certeza vocês já estão adivinhando onde nasceu Joana d'Arc. Ele não apenas excursionava nessas terras, onde ele foi inúmeras vezes, ele incursionava, ele mergulhava nas lembranças, naquele magnetismo, naquele ar, naquela sintonia no local de nascimento de Joana. Então, agora, vamos fazer uma excursão mais detalhada nessa região de nascimento de Joana d'Arc. Qual era a cidadezinha que ela nasceu? Domremy. E agora vamos ver qual será o companheiro que irá contribuir com esse momento. Opa, Valéria. Opa, Valéria Brilha. Eu estava ligando. Oi, estava ligando o microfone. Opa, Valéria contribuindo. Como o Luiz muito bem explicou, aquela região, ela é uma região geograficamente relevo, em termos de relevo, né? Florestas, bosques, e assim, árvores, tudo em volta ali. E realmente, Denis dizia que ela aqui ficou impregnado magneticamente. Então, ele sentia, ele tinha uma
uma atração irresistível, né, para ir para aquela região, primeiro porque era uma região, ele dizia, do seu último nascimento, estava naquela região. A outra é toda aquela natureza que ele amava, né, estar com toda essa natureza, com tudo isso, nos bosques e tudo mais, e ele dizia que ele perdeu assim a conta das excursões que ele fez pela região de Dom Remy. E ele fala, como o Luiz falou, ele falou assim, ele gostava de caminhar. Então, ele entrava nas cidades, nas vilas, ia conversando com as pessoas, ia verificando as regiões. Então, um lugar ele olhava de um bosque, o outro ele olhava das árvores, ele parava, ele dizia que os espíritos andavam por ali. Ele conseguia perceber toda essa emanação fluídica daquela região. Estava realmente imantada por toda essa história que o Luiz belamente contou para a gente. E ele dizia também que tinha o Vale do Mês, que ele andava muito, tinha colinas, e assim, aí ele andava, ele encontrava uma capelinha onde a Joana d'Arc costumava orar. Aí ele daqui a pouco andava, tinha uma basílica, já, né, as ostentosas. Aí daqui a pouco entrava numa vila, aí já numa capelinha, onde a Joana d'Arc foi batizada. E assim ele ia prosseguindo, ele dizia que, assim, que tinha assim, aí ele vinha bosque, aí ele via as fontes ainda jorravam, aquele murmúrio das águas das fontes, era assim, ele dizia assim, uma surpresa a cada instante, e a cada instante era uma incursão, né? Porque ele parava para perceber, para analisar aquela região, para sentir, para perceber como é que podia ter sido, e ao mesmo tempo perceber até aquela energia mesmo, como é que aquilo afetava. Então ele dizia assim, ele tinha muito afeto, muito sentimento por aquela região. E ele dizia também, inclusive, que assim, ele dizia assim, inspirando os escritores mais refratários, que ele dizia que assim, era uma fonte de inspiração para qualquer um. E ele também citava o Maurice Barré, que ele era um escritor francês, jornalista também, escritor e político francês, que era o pai do racionalismo francês. E ele dizia que ele nunca foi muito a favor dos espíritas, nunca esteve assim. Mas mesmo ele, Moreno, ao seu lado, ele dizia que, ele falava assim, que em Jeanne nós vemos agir, sem o seu consentimento, as velhas fantasias célticas. O paganismo acerca e assedia esta santa cristã. A donzela honra os santos, mas instintivamente prefere aqueles que abrigam, sob suas evocações, as fontes sagradas. E aí tem um outro pedacinho que diz assim, enquanto tivermos o coração céltico e cristão, não cessaremos de amar essa fada que transformamos em uma santa. Isso, racionalista, como Leon Denis ressalta, como aquela região, até os mais céticos, né, os mais racionalistas, como eles entendiam, percebiam e sentiam aquela região. É interessante também que Joana, né, bem como o nosso Leon Denis, gostava de visitar os bosques, como a Valéria falou, as fontes sagradas, as árvores seculares da região, e em volta das quais iam o Círculo das Fadas. O Círculo das Fadas. Acho que... Está com som de novo, não sei. Opa! Pode ir em frente. Então, ele se desenvolveu o Círculo das Fadas. Toda vez que ela fala nas fadas, som assim. Gente, que coisa incrível. Valéria, continua com mas voltou. Valéria, continua. Você está sem som. Está fechado, Valéria. Vamos lá. E aí ele fala do Círculo das Fadas. Isso. Porque o que ele dizia aqui, só para fechar lá, que assim, naquela região,
das árvores seculares, das fontes sagradas, você tinha os bosques, ali tinha o círculo das fadas, ali elas se reuniam. E aí o Maurice Barré ele fala isso, que é como se ele visse essas fadas ali, nessas ruas brancas, elas circulando naquela região. Ele dizia que praticamente conseguia perceber isso visualmente, né? E aí, essas druidisas também eram chamadas fadas, né? E assim, como nós temos essa situação que a origem dos druidas é muito antiga, muito antiga, muito antiga, os druidas se serviram disso. A gente se baseia aqui, ó, tem uma apóloge delas, sacerdotisas hiperboreanas, pensar para falar isso, né? E aí elas eram as pitonisas da floresta. Aquelas que as pessoas procuravam para pegar informações, elas faziam as conexões com o mais alto, elas faziam essa intermediação entre os dois planos para orientar, né, para dizer, olha, né, para dar os rumos das situações, tudo isso. Era assim, e assim, com o tempo, as pitonisas elas foram se emancipando, e elas foram se tornando, fazendo seus próprios colégios. E não é que a gente já falou até nos outros programas, assim, ali entre os celtas não tinha distinção de homem e mulher. Isso era uma relação muito, muito boa, né, para eles. Então, tanto que elas iam votar nas reuniões que eles votavam, todas as mulheres votavam, todos tinham o mesmo poder de voto, né, a mesma importância. Então, essas pitonisas, né, elas tinham isso, elas tinham um próprio impulso. Elas já eram clarividentes, né? Elas já, eram médicas, né? Como elas faziam intermediação. Elas faziam a intermediação mesmo. Só que elas acabam fazendo um colégio, talvez com afinidade, mas não por feminismo, porque não era por isso, era por uma questão de um colégio delas. Mas a relação entre homens e mulheres em termos de decisão, de voto, de oportunidades, era igual para todos eles, era igual. Era igual. Agora vamos falar um pouquinho da Joana d'Arc, né? Vamos ver assim. Eu poderia fazer essa pergunta aqui: como melhor poderíamos explicar a seguinte afirmativa de Leon Denis? A Joana d'Arc foi, por excelente, uma alma céltica? Olha só, Luiz. Sim. Esse é um espírito muito querido, né? A Joana d'Arc é um espírito que encanta a gente. E ela tem, sim, porque ela tem características básicas celtas. O patriotismo, né? O enorme amor que ela tem pela França e continuou ao longo do tempo, né? Nós vamos ver em outros livros. Ela tinha uma mediunidade poderosa, nós vamos ver agora no próximo livro nosso, eu acho que é Joana d'Arc Médium, não é isso? Então, nós vamos poder falar bastante sobre isso. E ela foram os espíritos de luz, os espíritos superiores que conduziram Joana no seu caminho, que foi um caminho de guerras, né? Ela foi uma guerreira, e não tinha nem 20 anos, era uma menina, né? Conduziu montes, né, de exércitos masculinos, inclusive, em direção à vitória. Então, ela tinha o amor pela natureza, né, especialmente o amor pelas florestas, essas mesmas florestas que vocês contaram que Denis gostava de percorrer, era o caminho dela, né? Ele gostava de refazer o caminho dela. O patriotismo e essa mediunidade tão ostensiva, né? Que ela via, na verdade, eram 3 santos, né? Era o Arcanjo Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina, né? Que eram os espíritos que orientaram ela e a quem ela recorria o tempo todo, inclusive durante o julgamento dela. Foi a eles que ela recorreu. Foi. Então, é uma história muito forte, a história de Joana, né? Porque ainda menina, a vida dela terminou dessa forma que todos conhecem. Então, ela tem ela mesma diz que ela tem uma centelha céltica. Ela, nesse livro, no Gênio Céltico, no final desse capítulo, encerra com uma mensagem dela, em que ela fala, ela também tem muita humildade, né? É um espírito de tanta luz que, quando ela chegava
nos grupos de mediunidade, os grupos de Leon Denis, inclusive, eles não conseguiam olhar diretamente para ela, né? Tal é a intensidade da luminosidade desse espírito, né? É um espírito missionário, né? É um espírito que veio com essa missão, porque a França ia acabar na mão da Inglaterra, e ela veio com a missão de salvar a França. Só que era uma menina, então foi realmente esplêndida, né? É um espírito muito corajoso, né? É uma brava guerreira. E ela diz que ela foi um instrumento, ela diz assim nessa mensagem. É uma mensagem longa, vocês podem ler no livro, mas eu achei bonito assim, ela disse: durante toda a minha vida terrestre fui impregnada pela centelha céltica. Ela manteve em mim a chama do ideal patriótico, assim como os germes da fé. E ela diz: eu fui um modesto instrumento vibratório que recebia a inspiração de Deus, porque ela seguia os espíritos diziam: vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para... e iam orientando ela. E ela se despede dizendo da alegria dela de ver esse capítulo dedicado a ela, inclusive, né? Então, que ela agradecia e dizia: bom, se vocês ficam felizes em fazer esse capítulo, façam, eu vos agradeço. É muito linda e vale a pena ser lida. Então, é isso. Ela fala assim: amigo de Lorene, amigos de Lorene, saúdam. É muito lindo. Desejo que a festa de Natal seja no vosso coração no símbolo de doçura, do amor e da esperança. Minhas atribuições no espaço não permitam descer frequentemente, até pode. Olha que bacana, minhas atribuições no espaço. Caramba, o que deve ser isso? Nossa, mãe, não deve ser mole. Mas é isso aí. Então, acho que a gente já pode encerrar o capítulo 6 e começar o capítulo 7, não é isso? A gente encerra agora o capítulo 6 e passa agora para o capítulo 7, onde nós vamos abordar a síntese dos druidas, as tríades, objeções e o comentário. Comentário, isso. E podemos começar para a seguinte questão. Na visão dos grandes pensadores, como foram considerados os gauleses? Luiz, aqui. Sim. Ah, tá. Oi, Valéria. Oi. O Leon Denis nos diz que ele, assim, esse textual, a síntese dos druidas era um dos maiores apogeus que o pensamento filosófico pôde atingir. Então, você imagina, Leon Denis já era um filósofo. Então, quando ele diz, fazer esta afirmação, ele abre um campo assim, muito maior para a gente parar e prestar atenção na filosofia da síntese dos druidas. E aí ele dizia assim, que apesar de ser um ensino em segredo, mas você tinha nos atos e nos iniciados, você via o propósito deles de vida, os atos dos iniciados, só ali você podia até não conhecer o assunto que eles estudavam, mas ali você via a prática de como é que isso acontecia. E aí, por exemplo, e com isso, o que acontece? E também, assim, ele também menciona os cantos bárdicos, porque também como uma expressão, né, dessa síntese dos druidas. Por quê? Porque o canto bárdico, ele tem toda uma estrutura, é o falar em estrofes, é o falar com método, é o falar com som, né, o som da palavra também. Então, você veja, você explicar, falar, repassar a sua cultura daquela forma sistemática, né, agradável, já mostra a sua cultura que vem. E aí ele fala que Aristóteles, a Denis já está trazendo para a gente, que Aristóteles, no livro Mágico, ele diz que a filosofia, antes mesmo dos gregos e dos você conhecerem a filosofia, os celtas, eles já tinham nascido lá nos celtas. Já estava lá. E eles faziam o seguinte, que isso tudo trazia, assim, tinha até um termo que ele dizia, que era os seminotes, que são os admiradores de Deus, que ele mencionava, seminotes, que fala, né? Eles eram admiradores de Deus, que eram esses druidas, e esses seminotes eram aqueles que tinham mais vinculação com essa filosofia.
E aí muitos outros autores importantes falam, né? Inclusive César, que não era nem amigo, era inimigo deles. No livro que ele fez sobre os comentários da Guerra nas Galhas, ele menciona isso, ele registra que os druidas já ensinavam muitas coisas sobre o universo, as leis, os homens, a conexão, inclusive a reencarnação, só que ele não usava a reencarnação, ele falava de volta para o corpo, né? Novo no corpo. E, assim, isso tudo faz parte da cultura céltica, né? Assim, os pensamentos, os pensadores, né? E aí ele diz assim, eu vejo quando o Leon Denis diz o seguinte, é necessário recordar também as opiniões dos escritores cristãos destes tempos que distinguem com cuidado os druidas da multidão de idólatras, né? Eles separam. E concedem-lhes também a condição, a qualidade de filósofos. Então, mesmo esses, você veja. Então, nós temos as opiniões daqueles que, sei lá, identificam com aquela informação, mas mesmo assim, os inimigos, aqueles não tão afeitos, eles reconheciam que a filosofia que vinha deles, né? Então, nós temos nos gauleses toda uma forma de pensar, de viver, de sentir, de se expressar de uma forma filosófica. E nós podemos agora perceber um pouquinho o seguinte, o druidismo, então, como melhor poderemos contextualizar para quem está nos ouvindo nesse momento, ou futuramente no programa gravado? Luiz, o druidismo foi a religião dos gauleses, especialmente, né? E ela tinha, tal como outras religiões antigas, como a religião hindu e também a religião cristã, ela tinha duas facetas. Uma exterior, que era para, digamos assim, para a população em geral, né? Para o povo, que era com figuras, imagens, símbolos. E a outra, profunda e oculta, era a doutrina reveladora das altas verdades e das leis superiores. Era onde a verdade, né, que eles trabalhavam, o que era o germe daquela religião, estava de posse daqueles que conduziam a religião, né? E especialmente os druidas. E a gente vai explicar um pouquinho, embora a gente já tenha falado em outros programas, mas acho que tem a ver com a gente rememorar um pouco. Os druidas, eles eram um título, né? Um título, não chegava a ser um corpo sacerdotal, mas era um título que equivalia ao título de sábio, que presidiam as cerimônias do culto religioso e a educação dos jovens. Eles cuidavam da educação dos jovens também. Isso está em outros livros, tanto no Depois da Morte, quanto Nos Céus da Galha, do irmão José, depois da morte do Leon Denis também. Então, é interessante a gente rememorar que existiam três classes ou tipos, né, característicos dessa religião. Eram os druidas, que eram os chefes, os bardos, que eram os poetas, né, e que se encarregaram também de divulgar os princípios dessa religião, porque ela não era escrita, né? Então, a memória, na verdade, do que eles acreditavam, ficou na fala dos bardos. E os ovates eram os adivinhos ou profetas, né? Há pouco nós estávamos falando das druidezas, né? Então, eles amavam a natureza, é uma característica desse povo. O carvalho, para eles, era uma árvore sagrada, e o templo natural, onde eles exercitavam, faziam seus cultos, né? Então, eles tinham essa espiritualidade, aliás, você falou sobre isso na quinta passada, marcada por essa relação profunda com a natureza, né? Eles tinham também uma relação enorme com o mundo invisível, com o mundo dos espíritos, né? Naquela época, isso era uma característica deles.
Os celtas, na verdade, foram um dos povos da antiguidade que mais se distinguiram, né? Leon Denis os trata juntamente com os hindus, com os gregos, com os egípcios e com os cristãos. Então, eles tinham essa relação muito, muito intensa com o mundo invisível, né? E Leon Denis diz que a doutrina céltica se dirige, sobretudo, às almas valentes, né? Aos corajosos, né? Aos fortes. Né? A todos aqueles que veem na vida uma luta constante contra os instintos inferiores, porque é uma religião evolucionista, tal como a nossa hoje, né? É uma doutrina, por excelência, de evolução, de progresso, como a nossa, e de liberdade. Então, a liberdade, principalmente naquela época, vocês estavam comentando há pouco, né, a liberdade da mulher, nós vamos ver isso de novo no capítulo 10, né? Mas é uma coisa que é muito importante, porque essas outras religiões não tinham essa valorização à liberdade que os celtas tinham, né? Então, a ideia capital do druismo, que é a ideia básica, é a de um Deus único, que é outra coisa que é novidade naquela época, né? Que distingue esse grupamento dos demais da antiguidade, né? E ela se baseia, em resumo, em 3 pontos fundamentais: a eternidade de Deus, a perpetuidade do universo, na verdade, eu diria que são 4, e a imortalidade da alma. E nós temos a pluralidade dos mundos, porque essa era uma ideia ligada a uma ideia importante que eles defendiam, que era a ideia da sucessão de vidas, né? Ou de múltiplas vidas, né? Da reencarnação, que era um princípio deles, da religião deles também, né? Então, a pluralidade dos mundos e a reencarnação também são pilares do druidismo, né? Então, acho que a gente ainda vai... fala. Aí eu fico até curioso. Será que esses pilares, nós poderíamos supor que seriam as tríades que os druidas faziam? Quer dizer, ou seja, as denominadas tríades seriam esses pilares? Poderíamos ter uma resposta dessa? Não sei se a Nilceia está nos ouvindo. Nilceia, você está... agora está. Você está no ar com a gente? Com dificuldade, de forma bastante picotada, né? Não sei se vocês estão me ouvindo com clareza para eu continuar. Vocês estão me ouvindo com clareza? Sim, pode continuar. Então tá. Você fez a colocação acerca das... Você pode tirar a tua imagem e responder essa questão para a gente, se quiser. Se quiser, pode tirar a imagem. Claro, sobre as tríades, né? Com todo prazer, já que eu fiquei um pouco de fora, né, por causa, né, da conexão. Então, olha só, a nossa Terezinha, ela apresentou para nós a filosofia dos celtas, né, que é o druidismo que nós vemos. E como toda doutrina antiga, ela tinha 2 facetas, como a Terezinha, com certeza, deve ter colocado, apesar de eu não ter ouvido, né? Uma cheia de figuras, alegorias, símbolos, né? Que era direcionada para o vulgo, multidões. E a outra oculta, a outra que revelava grandes verdades, mas que nem todos estavam preparados e apresentavam um nível evolutivo, né, condizente para a compreensão do conteúdo dessa doutrina que ensinava as verdades daquela religião, vamos assim colocar. E aí venceu o quê? A filosofia dos druidas. E essa filosofia, nós vimos anteriormente com a Valéria, que ela era aceita por filósofos gregos, porque era considerada uma alta ciência, era considerada profunda, apresentava ensinamentos ricos,
Então, nós vamos ver agora a forma, né, de que como essa doutrina era apresentada, inclusive, mesmo na época do cristianismo primitivo. Vamos encontrar Clemente de Alexandria, Orígenes, no século III, que falavam acerca dessa filosofia profunda dos druidas, mesmo nessa época, quando Roma já oprimia os druidas, já tinha dizimado essa cultura, uma época em que o cristianismo já estava adentrando toda a região céltica, a região céltica. E nós vamos encontrar no século IX, gente, século IX da era cristã, São Cirilo. São Cirilo, e além de São Cirilo, outros sacerdotes da Igreja Católica, né, não tinham os druidas como idólatras. Então, isso era muito importante. E sim, atribuíam eles o quê? A qualidade de filósofos. Então, nós vamos ver que essa doutrina, inicialmente, ela era transmitida oralmente, assim, de forma de estrofes, em versos, ou seja, na forma de tríades. E o que era tríades? Primeiro, como tríade já está dizendo, é um padrão, né, ternário, não pode ser diferente, né? É uma forma de retórica, pela qual os assuntos eram grupados, logicamente, em três. Mas sempre as tríades, no primeiro verso, vinha o quê? Vinha o título, que indicava o ponto de semelhança dos outros três versos. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo. Se tivesse o título assim, 3 coisas não facilmente contidas, aí os outros 3 versos iriam explicar essas coisas não facilmente contidas. O fluxo de uma corrente, o voo de uma flecha e a língua de um tolo. Então, nós vamos ver, por exemplo, essa tríade, se ela realmente fosse verdadeira, qual seria a classificação que poderíamos dar? Qual seria o tipo dessa tríade? Seria moral. Porque no último verso, ela alerta acerca da maledicência, a língua de um tolo. Então, além das tríades, né, morais, nós tínhamos tríades históricas, tríades jurídicas, tríades poéticas. Aí vocês vão perguntar, mas por que essa forma? Por que essa estrutura para passar culturamento? Nós acreditamos, e os historiadores também acreditam, que fosse uma forma fácil para memorizar essa cultura. Então, na realidade, as tríades eram aforismos. E o que vem a ser aforismos, gente? Eram máximas, eram princípios explícitos em poucas palavras, abrangendo várias questões, como nós já colocamos anteriormente. Jurídica, política, histórica, morais, realmente. E tem uma questão. Uma questão que nós vamos encontrar uma explicação bastante interessante no livro Allan Kardec, O Druida Reencarnado, né, do Eduardo de Carvalho. Então, lá nós vamos encontrar o autor explicando-nos que a tradição oral era fundamental para os druidas, em função do quê? Do valor da emoção. Então, os druidas acreditavam, eles reconheciam a importância do verbo criador, que até João, evangelista, cita, né, no primeiro capítulo do seu evangelho, o verbo se fez carne. Então, eles utilizavam também essa forma, o verbo, a palavra, para quê? Para a evocação. Para a evocação, denominavam evocação mágica, é apenas evocação de espíritos, mas assim eles denominavam um conhecimento perfeito da relação entre o som e a natureza.
Assim eles acreditavam. Eles acreditavam que o som que se produz no mundo visível tem uma correspondência nas esferas invisíveis. E nós sabemos disso, né? Porque a palavra nada mais é do que a materialização do pensamento. E, logicamente, transforma a matéria, manipula a matéria. Então, e põe em ação, através da palavra, o lado oculto da natureza. Então, eles acreditavam que o verbo oral tinha mais força, era mais dinâmico e esculpia no éter divino. Agora, e a escrita? A escrita eles não valorizavam muito, porque eles colocavam que era matéria, fixava na matéria. A escrita ela era estática, definitiva, e a ideia se petrificava. A ideia não era pulverizada através da palavra. Por isso que eles davam muito mais valor à tradição oral. Nos países célticos, né, quando eles começaram, né, eles também registravam suas ideias, era lógica, né, tinha que registrar. E a partir desse registro, logicamente, começou a ser mais popularizada através dos bardos. Mas, na época, antes desse trabalho, né, das tríades bárdicas, antes desse trabalho, o que era escrito através de símbolos. Era uma escrita simbólica, uma escrita vegetal. E essa escrita vegetal, eles usavam símbolos das árvores. Então, cada folha de uma determinada árvore era um símbolo, significava uma palavra, uma expressão. Então, através dos desenhos das folhas, eles iam registrando, como eles colocavam, materializando as ideias. Mas e as tríades? Né? Vamos voltar às tríades, sejam elas divulgadas oralmente ou escritas, elas nada mais são do que o resumo da síntese dos druidas, da filosofia dos druidas, como colocamos já algumas vezes em edições passadas, popularizada pelos bardos. E na época em que as tríades começaram mais a serem escritas, foi quando o cristianismo começou a adentrar na Gália e nas outras regiões celtas, né? Então, eles acreditam que essa escrita sofreu a influência do cristianismo, mas há estudiosos que acreditam que os druidas, eles tinham conhecimento do Cristo, e tinham o Cristo como um avatar. Porque a mensagem do Cristo, né, foi propagada por toda a Europa. E um deles, né, nós sabemos, foi Paulo também, né? E além dos discípulos de Paulo. Então, eles extraíram da mensagem cristã, não da mensagem institucionalizada, né, dogmatizada, que fazia parte do catolicismo, né? Então, eles extraíram as verdades que estavam em consonância com as verdades que eles comungavam. Então, quer dizer, não foi uma invasão, né, que tivesse oprimido as ideias deles. Não, eles agregaram, né? Eles pegaram o cristianismo e agregaram o que interessava às ideias druídicas. Assim,
alguns historiadores acreditam que tenha acontecido. Então, acredito que essa inserção, né, de algumas ideias cristãs não foi assim tão perniciosa, foi com consentimento de alguns druidas. E no seu conjunto, nós temos, né, a oportunidade, quando lemos com atenção, né, as tríades, nós verificamos que é uma obra-prima, como a Terezinha estava colocando, os pontos semelhantes, similares, comuns à própria doutrina espírita, né? Então, nós vamos ver que vamos apresentar aqui apenas uma ideia, pelo avançado do tempo, que só temos 3 minutos para encerrar o programa. Então, vamos apresentar o seguinte. Oi? Não, Oi, não. Terezinha. Né? Então, nós só vamos apresentar um ponto das tríades, porque tríades, nós vamos ver, que tem quase 380 tríades, são muitas tríades. Vamos apresentar apenas uma, que trata da progressão do ser. E essa progressão do ser nós vamos encontrar na doutrina espírita, né? A gênese espiritual, a gênese orgânica, lá no livro A Gênese. Então, nós vamos ver, por exemplo, que eles nos apresentam o Anolfim. O Anolfim, vou passar 3 ideias antes de entrar na tríade, só vamos apresentar uma tríade, né? O Anolfim, o que representa o Anolfim? O Anolfim, para eles, era justamente o círculo onde todos nós começamos. Nós não atravessamos os diferentes reinos, onde temos oportunidade, né, de desenvolver o princípio espiritual. Então, essa trajetória, esse desenvolvimento do ser espiritual, nesses reinos inferiores, eles chamavam de Anolfim. Já o Abred já seria na fase hominal. O Abred é quando nós começamos a trajetória através das existências sucessivas, né, através da pluralidade das existências, desenvolvendo o nosso livre-arbítrio até atingirmos um patamar, Abred, né, onde nós não precisaremos mais dos corpos de carne para reencarnarmos. Então, aí nós estaremos chegando ao Winfield. Winfield é justamente essa plenitude da existência, né? Onde nós já desenvolvemos todos os nossos atributos, estamos liberados da matéria, atingimos a perfeição, né, relativa. Então, nós vamos apresentar aqui apenas a tríade de número 12, que apresenta os 3 círculos de vida. Então, o círculo maior, que pertence ao Criador de todas as coisas, eles chamavam de Keigante. Então, Keigante é onde está o Criador de todas as coisas. O Abred, esse é a tríade 12ª, né? 3 círculos da vida. Keigante, Abred, que nós já vimos, que é da transmigração, desenvolvimento do livre-arbítrio, e o círculo da perfeição relativa das criaturas, que vem a ser o Winfield. Então, nós vamos ver que as tríades, né, elas nos apresentam a cultura, os ensinamentos dos druidas, bem como agora já está tudo, né, já misturado também com a filosofia, né, celta, né? Então, nós temos, né, a doutrina celta e temos também dos druidas, que as duas estão ali inseridas nesse conjunto de tríades, porque tem eles colocam, a partir do século XVIII, tem o neodruidismo, né, o novo druidismo, né, que abrangem as duas filosofias, né? Então, meus queridos, nós ficaremos por aqui, e nós já avançamos na hora, né? E desculpe os transtornos da transmissão do dia de hoje, mas não temos como evitar, né? Houve queda de sinal mesmo, eu não consegui retornar, mas espero que vocês tenham aproveitado bastante
tudo que foi passado na noite de hoje. Então, vamos pedir para Terezinha, Terezinha ou Valéria? Quem fará a prece de encerramento? Valéria? Valéria. Então, vamos pedir para a Valéria fazer a nossa prece de encerramento e logo a seguir faremos as considerações finais. Então, vamos unir os nossos pensamentos, imaginando a doce e meiga figura de Jesus, nosso irmão maior, o exemplo dos nossos dias, e pedir por todos aqueles que estão hoje conosco nesse momento, participando do estudo, que em cada lar que nos ouve, seja derramada a luz que vem de Deus, o amor que vem de Jesus, para que cada lar se sinta reconfortado e sustentado para a lide diária. Agradecemos o estudo, Senhor, a proteção de Leon Denis, de seus mensageiros, nossos anjos guardiães, e dizemos, Senhor, se conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E assim, queridos amigos, muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia, e contamos com vocês na semana vindoura para estudarmos juntos mais 2 outros capítulos da obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e semana que vem teremos a oportunidade de refletir em torno do capítulo 8 e do capítulo 9 dessa obra. Luiz, é com você, as considerações finais. É só uma boa noite para todos. Eu agradeço a participação, agradeço as vibrações favoráveis que nós tivemos. Dá para perceber que é muito agradável estarmos aqui todos nós unidos no mesmo pensamento. Então, uma boa noite para todos, que possamos estar juntos na semana que vem com essa mesma vontade, com esse meu pensamento e confiando no Senhor Jesus. Boa noite a todos. Boa noite, companheiros. Muito obrigada pela atenção. Se ficou alguma pergunta para ser respondida, a gente vai responder na semana que vem. Eu acho que ficou alguma coisa, né, Luiz? Eu anotei aqui e a gente responde na semana tá. que vem. Tá bom. Já está aí. Ok, já está anotado. Gente, muito obrigada, uma boa semana para todos, estaremos aqui na próxima quinta-feira, tá bom? Abraço grande, Valerinha, com você. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem conosco, nos sustentando nesse estudo. Obrigado à rádio, obrigado aos nossos protetores, e que sejam todos bem-vindos para o próximo encontro, né, nesse livro que vocês estão vendo, que trazem muitas informações muito boas. E Leon Denis, com maestria, nos informa sobre essa cultura e que já é tão cara aos nossos corações. Fiquem com Deus, um bom final de semana, fiquem em paz, que Jesus abençoe cada um de vocês. Até a próxima semana. Ok.